A mensagem é de Paulo Viriaco Correia da Costa, do Rotary Clube de Santos. Presidente. Após 36 anos de estar integrando o Rotary de forma intensa, pleno de idealismo e entusiasmo, muitas vezes eu paro para refletir e pergunto a mim mesmo: valeu a pena? Será que foi válido todo o trabalho despendido? Será que se tornaram úteis as horas que dediquei ao Rotary, deixando de lado momentos de lazer, oportunidades de ganhar um pouco mais de dinheiro e ao mesmo tempo perdendo um delicioso convívio familiar? Após meditar seriamente, sempre concluo que sim. Apesar de tanto que ofereci à Rotary, creio que ainda recebi mais. Rotary enriqueceu a minha vida com excelentes amigos. Dou-me ótimas oportunidades de servir e de retribuir um pouco de tantas coisas boas que recebi da Divina Providência. Nós não podemos esquecer a parábola dos talentos. Quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado. E nós, homens livres e líderes, muito temos a retribuir à nossa sociedade, gozando de um dos maiores bens que todo ser humano tanto almeja, a liberdade. A liberdade que é um bem precioso e que só valorizamos quando a perdemos. Rotary prega, proclama e vive onde há liberdade de culto, da palavra e de ação. Tudo unido contra o câncer de mama. No mês de outubro, o mundo inteiro faz uma grande mobilização, popularmente conhecida como Outubro Rosa, servindo para alertar sobre a importância de fazer exames preventivos no combate ao câncer de mama, um câncer tão comum que a gente nem imagina. Deixe essa ideia colorir a sua vida. Repasse, comova e salve muitas delas. Né? Então, como eu já estava comentando com algumas mulheres ali, a gente aqui em Cantagalo vai fazer o dia D combate, que será dia 27 de outubro. Então, nós estamos organizando a Secretaria de Saúde. Bom, agora nós vamos passar para o momento mais importante da reunião. Já há muito tempo que o Edinho falou assim que ele tinha intenção de homenagear no dia do professor uma pessoa que representasse, né, essa data tão especial, e eu convido o companheiro Valdir para que então faça o início da homenagem. Bom, essa é uma missão para mim muito gratificante, mas também muito difícil, viu? Porque por mais que a gente faça, por mais que a gente fale, vai ser pouco, né? Para agradecer tudo que ele fez por Cantagalo, tudo que o professor Faustino fez por Cantagalo nos 88, 89 anos. Pelo que ele fala, ele chegou aqui já assim, criança ainda, né? Então passou a vida dele. Agora vocês imaginem, na época que ele começou a fazer alguma coisa por Cantagalo, já imaginaram Cantagalo sem a BR-277, sem comércio nenhum, sem, vamos dizer assim, nada que onde se pudesse ir comprar as coisas. O único lugar que tinha era muito precário na época, era muito pequeno. E foi nessa época, em 1951, nessa situação, quando Cantagalo ainda pertencia pro distrito de Goioxim, veja só. Cantagalo fazia parte do distrito do Goioxim, e ambos pertenciam para o município de Guarapuava. Para se ir para Guarapuava tinha que pegar um ônibus aqui que tinha que esperar que quando passava aqui pegava, não sabia que hora ia chegar, não sabia nem que hora o ônibus passava aqui, né? Tinha que ficar esperando pelas dificuldades das estradas, né? Bastava dar uma chuva para tirar tudo fora do esquema, fora do horário. E foi nessa situação que em 1951, na localidade de Rio Visita, onde o seu Faustino morava, na época, e ele, na época, tinha bastante agricultura, assim, famílias agricultores, pequenos agricultores e famílias numerosas, então era bastante gente, tinha muito mais famílias do que tem hoje, né? Em
todas as localidades, e todas as famílias eram bem mais numerosas do que são hoje, né? E nesse cenário, tinha lá, na localidade de Rio Visita, 78 crianças, já só 78 crianças que não tinham nenhum estudo, não tinham nada, totalmente analfabetos. E ele pegou como missão alfabetizar essas crianças de lá, da comunidade do Rio Visita. E ele, conversando com as pessoas, ele conseguiu um cidadão lá que se prontificou a dar aula. Combinaram direitinho, o seu Faustino foi em Guarapuava, conversou com o prefeito na época, ele autorizou a contratação desse cidadão lá para dar aula, mas ele era meio, apesar de trabalhador, boa gente, era meio metido a valente, né? E antes de iniciar as aulas, ele se envolveu numa briga e acabaram matando ele. Ficaram sem professor. Assim, a alfabetização tivesse início lá no Rio Visita, na época, em 1951, o professor Faustino chamou para ele essa missão de iniciar a alfabetização. Aí, cada vez que ele precisava tanto receber o pagamento, quanto buscar material, tudo, ele tinha que pegar o cavalinho, vir do Rio Visita até Cantagalo, aqui esperar o ônibus ir para Guarapuava, nem sempre dava para ir e voltar no mesmo dia, às vezes tinha que ir um dia e voltar no outro, e trazia. Que nem eu tenho uma gravação que ele me contou no mês de março desse ano, que trazia, cada viagem, ele trazia uma mala, do lado direito, outra do lado esquerdo e outra segurando na frente, assim, com livros, com material para passar para os alunos. Tá, então desse jeito que ele começou a dar aula lá no Rio Visita. Agora vocês imaginem, principalmente a companheira Eliana, professora, né? Você já imaginou, o professor Rodrigo também, 78 alunos das mais diferentes idades, tudo dentro de uma sala construída lá, improvisada lá, 78 alunos para dar aula. E ele começou assim. Então eles fizeram um mutirão, construíram um barracãozinho lá, próximo da casa dele, na propriedade dele, mas foi assim, reformado um paiol que tinha. Então ali que eles fizeram a primeira escola. Algum tempo depois, 2 ou 3 anos depois, essa escola caiu. Aí ele mudou os alunos para casa dele. Aí amontoaram a mudança dele, todas as mobílias da casa, tudo no cantinho, a cozinha lá no quartinho, e o restante da casa ficou servindo de sala de aula. Enquanto a esposa dele cozinhava lá no cantinho, lá quando eles improvisaram a cozinha, no restante da casa ele dava aula. E assim, ele, por 3 anos ele deu aula até que daí de escola municipal passou a ser, aí foi contratado pelo Estado, aí passou a ser uma escola estadual. E ali ele continuou por muitos anos dando a aula dele nessas condições. Por isso que quando foi comentado, né, de escolher um professor ou professora para homenagear, lógico, que eu acho que todos merecem, né? Eu sugeri que ele fosse. Esse é um resumo do que ele me contou, que tem mais ou menos 1h20 de gravação, que ele sentou lá e conversou com calma, né? Então seria muita coisa para contar. Então esse é o resumo da história dele, é por isso que eu acho que a homenagem para ele vai ser bem merecida, bem merecida, bem válida, né? Então da minha parte é isso. Obrigado. O professor Edson, nosso presidente, deixou uma mensagem também, e o companheiro Isaac vai fazer a leitura dessa mensagem. A você, professor, que transmite conhecimentos e colabora para que seus alunos cresçam e desenvolvam suas habilidades e talentos, preparando-os para desafios da vida. A você, professor, que renuncia um pouco de si a cada dia e não só ensina, mas também torna-se um eterno aprendiz diante de seus educandos. A você, professor, que dedique seu tempo para despertar a sabedoria, questionar a vida e mostrar a realidade. A você, professor, que abre as portas de um novo amanhã e colabora para seus alunos alcançarem seus objetivos, estimulando-os, compreendendo-os e comunicando-lhes saber. A você, professor, que tem a missão não só de ensinar conteúdos, mas de ensinar os caminhos da paz, da esperança, da coragem e do amor. A você, professor, que traz suas mãos
não só livros, cadernos, provas e trabalhos, mas também traz no coração a alegria, o dinamismo e a didática para transmitir conhecimentos. A você, professor, que busca através de seus ensinamentos não apenas gerar consciência crítica, mas auxiliar na formação plena do indivíduo. A você, professor, que com seu carisma faz desabrochar a ternura, sensibilidade, o intelecto, a consciência cidadã e desperta curiosidade em seus alunos. A você, professor, que quando semeia em terreno fértil, se encanta com a colheita e realiza-se ao perceber que tem indicado o caminho a muitos. A você, professor, que faz alguns perceberem que são capazes de aprender e sonharem, mas de realizarem seus sonhos. Por você, professor, elevamos Deus toda prece e gratidão, pedindo que Deus abençoe hoje e sempre. Parabéns pelo seu dia. E agora vamos convidar o Frei Eliane para que, representando a todos nós, faça a entrega então da homenagem em forma de troféu ao professor Faustino. Homenageei o senhor, sua doação, né, que teve. Eu também sou professora, que sei que é muito difícil, né, essa nossa profissão, tá? E merecido, eu entrego ao senhor e agradeço por tudo que o senhor fez. Muito obrigada. Quero então agradecer essa homenagem que estão me prestando. Embora a gente não mereça muito, mas eu queria dividir com os meus colegas, principalmente com aqueles que já estão inativos, os cabelinhos brancos, com o seu trabalho, como ela bem falou, não é fácil, mas a gente, quando Deus determina, a gente vai vencendo. Exatamente. Muito obrigado a todos.